Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram, nos estúdios da RS Play. É um prazer estar com você, a audiência toda aqui do Rio Grande do Sul, né? Em busca de pessoas, projetos inspiradores. E hoje, gente, vamos falar sobre um assunto muito importante, desenvolvimento humano e também empresas familiares. E para dialogar sobre essa temática tão importante, eu trouxe uma querida amiga, a Bibiana Zereu, ela que é psicóloga, mestre em gestão de negócios com mais de 30 anos de atuação em desenvolvimento humano e projetos em empresas familiares. E também é fundadora de um programa de mentorias para executivos e conselheira independente. E é mestre em sucessão e governança no Instituto Nexia de Barcelona. Seja muito bem-vinda, Bibiana, ao programa As Pessoas Inspiram. Obrigada, Eliane. Adorei o convite. Eu acredito que sempre é oportunidade para a gente poder falar de pessoas, de negócios e de futuro, que é essa nossa pauta. Com certeza, com certeza. E Bibiana, para as pessoas te conhecerem um pouco mais, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a tua trajetória profissional, né? Como é que essas pautas de desenvolvimento humano, desenvolvimento de empresas familiares chegaram à tua vida? Então, vamos lá. Como tu disseste, mais de 30 anos atuando. Então, eu sou psicóloga, comecei atuando na parte clínica e em instituição de saúde e aos poucos eu fui me interessando por negócios, fui assumindo gestão onde eu atuava em hospital e eu fui entendendo que, ok, eu tenho olhar para pessoas, mas eu não podia olhar só para pessoas, eu precisava conectar negócios. Né, conectar gestão. E aí eu fui fazer o meu mestrado e saí da onde eu estava e comecei a atuar em empresas. Entrei para uma grande consultoria internacional e nessa grande consultoria eu fui transitando em mais de 100 empresas ao longo do Brasil, assim, no Brasil, né? Depois fui para uma outra e também sempre na mesma batida. Eu olhava muito para a parte do desenvolvimento, a parte de assessment executivo, desenvolvimento de potencial e sempre nesta linha. E para isso eu comecei, eu disse, bom, eu preciso entender de negócios para poder conversar com os executivos. Sair do olhar e daquela lente da psicologia. E aí eu fui estudando sobre isso, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? E aí eu ia estudando sobre tudo e nas minhas falas isso ia entrando. Quando eu vi, eu estava dando suporte para conselho, suporte para board, para poder pensar pessoas no negócio e na longevidade, no legado. E aí a coisa começou a não desconectou mais. Então, pessoas, negócios e futuro, ele faz parte de uma linha de raciocínio que a gente não consegue, eu, pelo menos, não consigo mais dissociar essas peças. Que legal, que legal. E é importante, né? Eu acho que nós aqui, a maioria do pessoal que talvez esteja nos assistindo, vieram de empresas familiares ou tem alguma relação com empresas familiares, né? E como é esse contexto, né? Porque é diferente, né? Para quem não conhece muito bem o assunto, assim, como é que tu trazes, assim, na tua metodologia de trabalho, né? Falar sobre empresas familiares, falar com gestores de empresas familiares. Se a gente for olhar no mundo, mais de 90% das empresas são empresas familiares. E, estatisticamente, a grande maioria não chega na terceira geração. E isso tem um porquê, né? Então, se a gente for olhar estudos, pesquisas, existem coisas que elas não são olhadas e não são cuidadas da primeira para a segunda e quando chega na terceira, ela não se sustenta por si só. Então, quando a gente olha para a empresa familiar, a gente precisa olhar para a família. Quais são os valores que a sustentam, quais são as questões que são inegociáveis e como é que a gente traz isso para dentro da empresa. Quando a gente olha para uma família, o modelo de funcionamento da família, ele replica dentro da empresa. Então, se é uma família onde as regras são mais rígidas, dentro das normativas, é uma empresa mais rígida, é uma empresa mais inflexível, é uma empresa mais hierárquica. Se é uma família mais desorganizada e não tem combinações muito claras, isso se replica dentro da empresa. Então, quando a gente vai atuar com programas dentro de empresas familiares, ou muitas vezes, eu vou mexer na cultura, eu vou mexer num programa de desenvolvimento de executivo, e eu não olho para a família, como é a estrutura familiar,
este programa ele não tende a ser longevo, porque a gente trata muito da parte externa. Sim. Então eu preciso entender, né? Eu não preciso entrar para poder entrar na família, mas eu preciso entender como é que essa cultura funciona e como é que eu vou utilizar o que serve para aquilo que eu quero, para a estratégia, para o negócio, para o crescimento, para o legado. E é importante, né, quando tu falas, Bibi, assim, que eu sinto isso também, né? Quando a gente vai conhecer um negócio, conhecer uma empresa, né? A gente olha para o dono ou para a dona, né? Para quem administra, porque não tem como a gente não deixar um pouco de nós nos projetos que a gente faz, né? E como é que é essa questão quando tu chegas, né? Faz um diagnóstico lá na empresa e vê que realmente assim precisa tratar a liderança, precisa olhar um pouco mais para essa liderança, que talvez ela seja um desafio dentro dessa organização. Como é que os empresários sentem isso? O que acontece? Quando a gente olha para a família e para os fundadores, ou para a primeira, ou para a segunda, ou para a terceira geração, existem temas que são mais blindados, que a gente não consegue chegar. Então, muitas vezes, a demanda ela vem por uma coisa muito mais superficial, e aí precisa ter mais diplomacia, precisa conversar com o fundador, ou com a fundadora, ou com os fundadores e entender a relevância deles no contexto. O que muitas vezes acontece é que vem uma segunda, uma terceira, uma quarta geração com muita sede de mudar. O antigo não me serve mais, então eu quero tudo novo. Parou tudo. Os fundadores puxam e dizem só um pouquinho, eu ainda sou útil. Então precisa ter respeito ao que vem, às raízes, mas também poder pensar o que serve até agora e o que daqui para frente precisa para a gente poder ser sustentável. E aí a gente fala na sustentabilidade, a gente fala no legado e poder encontrar esse equilíbrio. Mas não é fácil a gente poder chegar no cerne disso tudo. É verdade. E é interessante, né? Porque dentro dessa... Quando a gente vai mergulhar dentro de uma organização, né? A gente entra na cultura da organização. E dentro dessa cultura tem muita coisa que... Se a gente pensar aqui num iceberg, né? A gente olha a parte de cima, né? Mas quando a gente vê, a gente pode e deve mexer em alguma coisa mais para baixo, né? E é claro, né? Tu sendo psicóloga tem muito mais capacidade, né? De poder ajudar essas pessoas, né? Eu acho que cada um que está nos assistindo aqui, né? Procure um profissional sempre, né? Para fazer esse trabalho, porque não é bem assim, né? A gente está mexendo com pessoas, então eu sempre digo, né? Profissional capacitado é o que vai nos ajudar a trazer melhorias para dentro das nossas organizações, né? Mas quando tu sente, e eu acho que tu deve sentir muitas vezes que é questão emocional, questão de poder, né? Então, queria que tu contasse um pouquinho sobre isso também. Então, quando a gente vê o iceberg, a gente vê algumas coisas que são visíveis, né? O peixe na água não sabe que está na água, ele não tem noção. A cultura é como é que a banda toca. Eu gosto de trazer este símbolo e um outro. A cultura é aquilo que a gente diz para o melhor amigo, para o familiar, quando ele vem trabalhar na empresa. Não é aquilo que está na placa. Olha, aqui funciona assim. Se tu fizer desse jeito, vai estar ok. Mas se tu fizer desse outro jeito, vão te olhar atravessado. Isso é a cultura. Então, eu preciso entender a cultura. E, normalmente, as decisões em empresas familiares que não têm uma governança bem estabelecida, né? E o que é a governança? Onde é que as decisões são tomadas, quem faz o quê, definição de papéis e responsabilidades, transparência. Estou trazendo de uma forma mais simplista, simples, né? Claro. Né? Mas assim, são tomadas no almoço de domingo. E às vezes por pessoas que não estão participando do executivo da empresa. Sim. E então, a leitura de como a gente vai fazer o desenvolvimento dessa liderança, como a gente vai fazer uma estruturação de uma linha de sucessão, ela precisa ser olhada para aquilo que não é dito, para aquilo que é o invisível. Então, às vezes vem ferramentas maravilhosas, fui fazer um curso não sei o quê, trouxe ferramentas aqui e ali, mas não é aplicável naquele contexto. Então, quando a gente fala em skill de quem vai fazer esse atendimento, é ler o não dito. Poder conseguir transitar tanto na família ou
o que vem da família, poder olhar para a empresa e ver aquilo que não é dito e como é que eu vou fazer a conexão disso tudo para saber o que fica e o que vai. Que legal, que legal. E é um trabalho super importante, né? Porque hoje em dia, assim, a gente vê muitas empresas, né? Que já tem, às vezes, mais de 100 anos aí. A gente está com algumas aqui no Rio Grande do Sul que já tem tudo isso, né? E realmente chega um momento que parece que tem uma disruptura, sabe? Ou, às vezes, eu sinto também, assim, essa sucessão, ela acaba querendo anular toda a história, né? Já teve algum exemplo nesse sentido, assim, para contar para a gente desse dilema, né? Do novo e da história, da memória. Como é que a gente conjuga isso no dia a dia? Normalmente acontecem conflitos bem importantes, né? Então já aconteceram situações dos herdeiros abrirem mão de tudo porque não aceitavam o modelo antigo. Sair fora, então vamos contratar um executivo de mercado. E esses herdeiros vão para um conselho ou são herdeiros, nem para conselho vão. Um dia, quem sabe, a empresa pode vir para eles. Sim. Né? Outros, já aconteceu uma situação onde o fundador estabeleceu dentro de protocolos e combinações e acordos de acionistas como ia ser o combinado. Hoje eu estava lendo um artigo que falava de como os Rothschild mantiveram centenas de anos mantendo. E uma das coisas que eles falam, né, que é falado até nesse artigo, depois eu compartilho, é a importância de ter combinações e protocolos muito definidos. E que isso vem de geração para geração. Então, se mantém as raízes, os valores desta família, mas abre espaço para o novo aparecer. Senão parece que o velho não serve mais e o novo é o que importa. Então aí a gente vai perdendo a característica que foi aquilo que fundou. Então as combinações, os combinados e os protocolos são fundamentais para a gente poder fazer esse cruzamento. É porque, na verdade, assim, a gente está falando de identidade mesmo, né? E essa identidade, essa construção de valores e tudo mais, de propósito, muitas vezes, ela se perpetua, né? A gente vai, claro, ajustando durante toda a jornada da nossa organização, mas, ao mesmo tempo, né, ser fiel ao que viemos, ao que os nossos pais ou antepassados fizeram por nós também é uma coisa importante, né? Que eu acho que é um respeito, como você falou, com as gerações que vieram antes de nós, né? É honrar nossas raízes. Exato. Não tem como a gente ir para frente se a gente não honra aquilo que nos trouxe até aqui. Não significa que a gente vai seguir exatamente o mesmo modelo, mas tem que ter um cerne. A gente precisa, é um legado. Eu estou aqui porque alguém lá atrás fundou, construiu, pensou. E o que nos trouxe até aqui são os mesmos valores. Os valores a gente mantém, mas aquilo que vai fazer com que a empresa se perpetue, ela pode ir modificando, respeitando os valores, respeitando fundadores. Eu acho que é muito bárbaro lindo. isso. Eu fico lindo. Emocionada, porque assim, eu já participei de alguns projetos dentro de empresas, né? E quando a gente vai resgatar assim, a história, gente, assim, ó, dá muito mais valor. Quando eu pego, assim, às vezes, uns livros para ler, né? Eu olho, eu quero saber de onde o autor nasceu, como é que foi construída a história, tudo, sabe? Eu acho que a gente também se mapear dessas histórias que estão por trás das marcas, né? Quem sou eu? E eu, assim, meu avô escreveu há 60 anos, não, nem isso, há uns 40 anos atrás. Minha família é de origem italiana, de Caxias. Ele escreveu contos, um livro de contos, e que trazia muito da cultura italiana da época da fundação de Caxias. E eu lendo o livro esses dias, eu disse, nossa, eu tenho muita história para contar. E eu comecei a escrever. Então o livro está para sair, né? Que bacana. Que são contos de famílias empresárias, mas sem nome, sem nada, mas que o fundo é sempre o mesmo. Os dilemas, né? E assim, ó, e tudo tem um porquê acontecer, que acontece. Ou é o genro que não tem voz numa tomada de decisão, mas é a pessoa que sempre define tudo. Ou é aquela matriarca que decide tudo, mas o nome dela não está na empresa. Né? Ou é o fundador que não toma decisão, quem vai ser o filho que vai assumir o lugar, e aí os filhos se degladiam para ver
quem vai sentar naquela cadeira. Então, assim, ó, são várias histórias que se repetem e que no momento que tu para, olha e organiza a casa, as pessoas seguem tendo os conflitos de empresa dentro da empresa, mas a família diminui os conflitos, os atritos e seguem com o almoço de domingo falando de temas de família e não temas de trabalho. Claro, claro. É bem isso, né? Eu acho que esse trabalho, ele é muito importante, né, Bibi? E eu penso assim, ó, tu que também está lá na linha de frente com os líderes, né? O que tu acha que é mais importante, ou uma dica aqui para quem está nos ouvindo, né? Com relação a como é que a gente pode ser uma liderança inspiradora? Vamos pensar assim. Primeiro é cuidando de si. Sendo, agora o nome, né, é Lifelong Learning, né? É isso mesmo. Então, eu preciso estar sempre estudando, buscando o meu melhor, porque as pessoas que vão estar ao meu redor, elas estão vendo que isso está acontecendo. Então, elas também vão querer estudar, ensinar os outros. Então, tu falou, né, que eu tenho a questão da mentoria. Eu acho que, eu entendo que quando a gente ensina o outro, a gente multiplica o nosso saber e a gente cresce com isso. Totalmente. Então, poder ensinar o seu pulo do gato. Às vezes as pessoas não querem ensinar o seu pulo do gato. Compartilha, traz junto, ensina, faz conexão. As conexões são importantes, né? Então, assim, ó, cada vez mais, quando a gente vê a questão da inteligência artificial, muita gente está assustada. Mas, assim, nesse movimento, não é para se assustar, traz ela para perto. O que tu tem para aprender? Vamos aprender mais, vamos ensinar mais. Então, assim, eu entendo que pode ser assustador, mas quando a gente olha para a questão da abundância, de quanto a gente consegue complementar, buscar os outros para poder compor o nosso saber, isso a gente fica muito mais inspirador. Olha só, muito bem. Tu falas muito, às vezes eu te sigo lá no LinkedIn, né? Tu fala em travessias, né? Que é uma jornada de travessia. Como é que é isso para ti? Eu tô sempre buscando fazer outras coisas, né? Eu tô num momento de travessia. Eu tô saindo de uma parte mais executiva, de dentro de poder entregar produtos, para uma parte mais de compor o desenvolvimento da estratégia alinhada com o negócio dentro de empresas familiares. Cultura, negócios e pessoas. Então, isso é uma travessia. O que eu trago comigo, que faz parte de mim, que eu não abro mão, o que é inegociável, e o que está me levando daqui para frente. E eu entendo que qualquer empresa e qualquer pessoa, né, ela está passando por momentos de travessia continuamente. A gente não é a mesma pessoa que bebeu água daquele rio, né? Nem o rio é o mesmo. Então, a gente está em constante travessia. E quando eu me dou conta disso, a vida fica um pouco mais leve. O que eu largo? Né? O que eu deixo? Eu não consigo carregar tudo. Que são os meus valores, aquilo que eu acredito e as pessoas que vão fazer com que eu consiga chegar do outro lado. Que bacana, né? É uma jornada linda, né? Que a gente vai construindo dentro do mundo dos negócios, né? E eu sempre digo, né? Não tem como separar vida profissional, vida familiar, porque é tudo a mesma coisa. A gente é um ser integral, né? Que realmente se comporta nos diversos lugares que a gente está da mesma forma, né? Não tem jeito, né? E queria te perguntar, Bibi, sobre as questões da cultura, tá? Tu deve ter passado por alguma situação assim, mais conflituosa, né? Eu acho que é um momento também de tomada de decisão, quando a empresa vai escolher qual é o filho que vai fazer essa sucessão, né? Conta para nós assim o dia a dia, né? Essas curiosidades que rolam aí por dentro desse mundo da empresa familiar. Muitas vezes existe o filho ideal. Né? É aquele filho ou aquela filha que foi educado e foi esperado para sentar naquela cadeira. Às vezes esse filho não quer, mas não tem espaço para ele dizer. Então é aquela pessoa que muitas vezes assume a empresa, compra a empresa dos irmãos, isso já aconteceu, eu comprei a empresa dos meus irmãos, mas eu sigo pagando as contas deles. Eu pago os custos da casa da praia, que já é minha, mas a casa sempre foi da família. Os irmãos seguem indo. Eu pago as despesas, o fundador faleceu, da minha mãe. Mas a minha mãe ficou com a pensão, mas eu fiquei naquele lugar
que era o do dono. Então, o peso disso e o peso de ninguém falar. Já aconteceu de 3 filhos, o fundador não escolher nenhum dos 3, porque ele disse que os 3 filhos tinham que decidir entre eles. Ai, ai, ai. O que aconteceu? Ele seguiu indo, meio não indo na empresa, e os 3 filhos se degladiando para ver quem era o preferido para sentar na cadeira. Até hoje não tem uma decisão. E o que acontece? São 3 núcleos e os 3 núcleos não se falam mais. Gente. Então não existe mais o almoço de domingo e não existe mais nem o Natal em família. Que triste. Então, essa escolha de sucessor, ela precisa ser pensada e conversada com os filhos. Quem quer, quem não quer, 2 querem, 3 querem. Bom, então a gente vai entender o que precisa para sentar nessa cadeira. É só o querer ou ter as competências, as skills, para poder sentar nesta cadeira. Então não é só o filho mais querido ou o filho preferido, é quem é que tem capacidade. Por quê? Porque a empresa é um negócio. Claro. Que impacta outras pessoas, Que né? impacta outras pessoas, e a gente está falando de legado. Exato. Então a gente precisa trazer a razão, só que para a gente trazer a razão eu preciso ter um espaço para falar de emoção e dos sentimentos. Sim. E não é no mesmo fórum. Então, em que espaço eu falo sobre emoção e sentimento? E aí a gente tem conselho de família, reuniões de família e reuniões do negócio, que é o conselho, são outros fóruns, a reunião de diretoria, a reunião de sócios, onde estes temas vão ser tratados. Claro. Então, este é um trabalho riquíssimo, onde muitas vezes as pessoas se assustam com o termo governança, mas a governança é isso, é a gente poder alocar as coisas que têm que ser alocadas para poder falar dos temas pertinentes a cada espaço. Com certeza. E que esteja na estratégia da organização olhar para isso, né? A gente estava conversando até antes, né, Bibi, sobre a importância de colocar a cultura dentro desse espaço da governança, porque às vezes os líderes acham que a cultura vão deixar de lado, né, a sucessão vão deixar para depois. Não dá. Né? Acho que a gente tem que fazer isso de uma forma conjunta, né? A empresa trabalhando e eu pensando também nessas estratégias para que a gente possa realmente aí construir algo maravilhoso e deixar um legado positivo no mundo, né? Isso, e às vezes tem empresas que ninguém quer. Eu não quero pagar o pedágio que meu pai e minha mãe pagaram, Claro. Eu não quero assumir. Então o que se faz? Ou se vende a empresa ou se contrata um executivo externo. Mas isso tem que ser decidido e pensado. Não pode ser um peso para quem vai assumir. Com certeza. Né? E Bibi, tu que estás também nesse meio, né? Como é que está a questão da liderança feminina dentro desses espaços familiares? Assim? O que tu tem visto? A liderança feminina ela sempre foi mais invisível nos espaços familiares. Como em qualquer empresa. Né? Então, muitas vezes se tem o filho homem, é o filho homem. E muitas vezes a mulher ela tem mais condições para assumir, mas é o filho homem. Sim. Com esta fala de liderança feminina que nos últimos anos está acontecendo, muitas herdeiras estão se sentindo com mais prontidão ou mais coragem. Vamos usar até essa palavra, porque não significa que não tivessem prontidão. Prontidão sim, mas muitas vezes não tinham coragem de ir lá e dizer, eu tô aqui. Esta parte pode ser minha, eu posso assumir. Eu não preciso ser aquela pessoa que fica nos cantos dando aquelas opiniões e não são validadas. A gente não pode esquecer que quando a gente fala de empresa familiar tem questões machistas, né? Muito da estrutura, ou a gente não vai nem dizer, a gente não é machista, não é isso. E estruturalmente elas foram constituídas assim. Né? E muitas vezes era o marido, o genro que trabalhava e não a esposa na empresa familiar. E a esposa e a filha não tinha a voz que podia ter. Então, elas estão aparecendo mais, com mais vontade de entender que o legado também é delas. Olha só. E o nosso papel como mulher, muitas vezes, é contribuir para que isso aconteça. Não, vamos lá, tem condições, o que tu precisa para poder ir lá e sentar na cadeira que tu quer sentar. Né? E aí a gente tem cases muito bacanas por aí, né? Então, quando a gente fala na Piccadilly, que são 3 mulheres, Sim. né? Então a gente tem cases bacanas que as mulheres estão
Estão no protagonismo, né? Eu acho que é por aí também, né? Eu acho que cada uma de nós, né, Bibi, eu acho que deve escolher o que é bom para si, né? Se eu tenho vontade de ser uma sucessora, né, que eu levante a bandeira, eu quero, né? E o que eu preciso para isso? E se prepare também para isso, né? Eu acho que assim, tem profissionais muito importantes, né, como a Bibi, né, que podem ajudar nesse processo e fazer a coisa acontecer, né? Sim. Mas, Bibi, nós já estamos aqui na finaleira do programa, é muito rápido, o papo é rápido. bom, né? Queria que tu deixasse uma mensagem aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, né, as suas redes sociais, né, para essa construção realmente de uma empresa com legado, uma empresa que possa inspirar outras empresas a serem melhores. Então, vamos lá. Bom, primeiro, obrigada, né, pelo espaço da gente poder conversar, porque esse é um tema que me encanta demais. E olhem para as empresas sem medo. Sem medo de olhar, sem medo da gente tirar o véu que está em cima e a gente poder olhar com carinho. A gente está acendendo a luz e o bicho não é assustador, né? A gente consegue olhar. E assim, me sigam, é Bibiana Zereu, em tanto o LinkedIn quanto o Instagram. E eu vou trazendo temas sempre pertinentes a poder, tomada de decisão, empresas familiares, governança. Muito bem. Bibi, mais uma vez, muito obrigada aqui por estar no programa As Pessoas Inspiram, né? Agradecer também a audiência que está aqui, né? Com sempre querendo saber mais, né? Eu acho que nós, empreendedores, líderes, né? A gente precisa buscar conversar com outras pessoas, ouvir outras pessoas, né? Para que a gente consiga tomar melhores decisões. Então, agradeço de coração e até breve.